Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom que você está aí nos acompanhando na noite desta segunda-feira. Vamos então aos destaques do programa de hoje? Tudo que você precisa saber sobre as negociações, é claro, a gente vai te atualizar. Vamos falar também sobre o show de prêmios do Sindicato da Alimentação. Prévia do PIB mostra crescimento da atividade econômica. O governo quer intensificar as negociações da pauta para o fim da escala 6x1. E aqui ao meu lado, quem me ajuda na condução do programa de hoje é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos assiste, que nos acompanha. Vamos iniciar mais uma semana aí recheada de notícias. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa então falando sobre economia, sobre o PIB. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, apresentou variação positiva de 0,4% em agosto, segundo o Banco Central, em crescimento liderado pela agropecuária. Já a indústria puxou para baixo o indicador, que é usado pelo mercado como uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. A alta do IBCBR sobre julho interrompe 3 retrações seguidas, subindo para 108,7 pontos na série dessazonalizada, livre de influências próprias de cada período do ano. Mesmo com essa valorização, o índice veio abaixo do projetado por profissionais de mercado. Com o desempenho, a prévia do PIB volta a se aproximar do pico histórico, batido em abril, 110,2 pontos. Os dados do IBCBR mostram que o setor avançou 3,9% em julho. No ano, o desempenho do campo acumula crescimento de 14,1%. O setor de serviços também apresentou variação positiva em agosto, de 0,6%, chegando a 2% neste ano. Já no setor industrial, o desempenho da atividade desacelera, com queda de 0,8% em agosto. O setor segue com variação positiva no ano, de 1,7%, mas abaixo do acumulado em 12 meses, de 2,1%, o que sinaliza desaquecimento. Mas, dependendo do crédito, a indústria tem desaceleração neste ano como reflexo do maior custo financeiro para as empresas e consumidores, provocados pelos juros em meio à taxa básica de juros elevada pelo próprio Banco Central a 15% ao ano, o maior nível desde 2006. Essa política está sendo usada para desaquecer o consumo, desestimular reajustes de preços e assim reduzir a inflação. Marcelo, mesmo com o tarifaço, que começa agora a ser negociado, você vê que a economia brasileira ela está voltando aos trilhos? Lívia, antes de responder a tua pergunta, queremos só esclarecer aqui aos trabalhadoras, ouvintes, o que tem a ver nós falarmos no nosso programa Voz do Trabalhador com o PIB. Tem tudo a ver, porque através do PIB, do crescimento, a inflação, taxa de juros, é que as nossas vidas aqui no Brasil, inclusive a parte que a gente falamos de aumento salarial, o que nós estamos gastando mais, que está gastando menos, isso envolve tudo uma negociação. Porque o PIB mostra o crescimento do país, né? Exatamente, e isso a gente precisamos aqui explicar aos nossos ouvintes isso, sobre essa economia brasileira, pois ela oscila de acordo com o mercado, com o dia a dia. Tem movimento com dólar, com bolsa, então tudo isso é o dia a dia que vai dizer como que está a nossa economia. Então, por isso que estamos trazendo essa informação que é importante. Saiu Lívia, no dia 14/10, semana passada, o FMI divulgou um relatório dizendo das projeções para a economia do Brasil em 2025. Mas veio uma forte desaceleração para o ano que vem, 2026. E o que é o FMI? É o Fundo Monetário Internacional.
tá? Que ele está dizendo que este ano o Brasil vai crescer, além do que o governo pensava, projetava, a preocupação é 2026. Mas como 2026 é ano eleitoral, tudo pode acontecer, que no Brasil, principalmente, posso falar do Brasil, onde nós vivemos, né? Ano eleitoral, tudo acontece, tudo fica bom. Tudo muda. Tudo muda. Os deputados, senadores e presidentes querem o quê? Votos. E para isso tem que estar bem na fita, dando vários projetos querendo votar, fazendo as obras, e isso pode melhorar a situação nossa do Brasil. Mas nós não queremos só isso no ano eleitoral. Nós queremos isso todos os dias, nos todos os anos, né? Que é isso que nós precisamos. Mas aqui nesse relatório vem dizer, mesmo com o impacto da tarifa dos Estados Unidos, aponta sinais de moderação das atividades. Que nesse relatório, o relatório mostra que a economia global do FMI prevê uma expansão de 2,4% do PIB, isso mundial, global, tá? E isso tem um crescimento de uma projeção que era feita em julho, tá? Então, para 2026, dizem que vai diminuir para 1,9% aqui no Brasil. Em agosto, todo mundo sabe sobre o que você acabou falando das tarifas. O presidente dos Estados Unidos impôs a tarifa de 50% nos produtos brasileiros, mesmo depois negociando alguns itens que acabou tirando e tal, mas isso sofre umas grandes consequências para nós brasileiros, para as empresas, então para o crescimento do PIB, o crescimento do nosso país. Mesmo justificando com aquela injustificável que falou por causa do caça às bruxas e tal, que não tem nada a ver no nosso entendimento, isso acabou prejudicando todos nós brasileiros, inclusive o crescimento do nosso país. Mas já temos conversas ontem, a semana passada, melhor dizendo, onde o presidente já sinalizou dos Estados Unidos com o Lula que vai ter um encontro, os dois, vamos falar que o ministro daqui do Brasil, como é que fala, da Secretaria Internacional, o Vieira lá, Relações Exteriores, já sentou com o secretário de lá, já teve uma ótima conversa. Isso sinaliza que pode o quê? Temos alterações no decorrer aí dos meses, depois desse encontro. A nossa esperança é o quê? Que ou retire ou diminua pelo menos essa taxa de 50%. Aí sim vamos crescer e vamos avançar. Mas nós não podemos falar somente nisso, porque o PIB está envolvendo um monte de coisa. O que vem também pesando na nossa economia brasileira é a alta taxa de juros que está 15%. 15% e que não há sinais que ela vá cair esse ano, Exatamente. Né? E aí o Banco Central vem dizer o quê? Que a taxa de juros alta é para controlar a inflação que está acima do teto. Então isso quer dizer, para nós brasileiros, nós vamos ter que aguentar, suportar mais alguns meses uma taxa Selic de 15%. Então, por isso que isso se envolve em tudo. O que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional, que a meta é 3%, sabendo que podendo ser 1,5 ponto acima, 1,5 ponto abaixo. Ou quer dizer, no máximo 4,5%. E ela está estourando aí os 5%. Então, por isso que a razão de que a taxa de juros está alta, de 15%, isso quando nós vamos no mercado, como nós vamos fazer empréstimo, financiamento, está um absurdo de juro devido à taxa Selic, que está 15%. Então vamos esperar aí até o final do ano para a gente ver como é que a economia vai se comportar, né? Bom, mas agora mudando de assunto, já que a gente está falando aí final de ano, a diretoria do sindicato já está preparando o seu tradicional show de prêmios para este ano de 2025, a maior premiação aí para os seus associados. Marcelo, aquele momento de celebrar o ano que está terminando, de agradecer a todos que acreditaram, confiaram no trabalho do sindicato, que também contribuíram para que esse trabalho acontecesse, né? Exatamente, que a maior razão de tudo isso são os trabalhadoras que nos apoiaram, que nos acreditam no nosso trabalho, tá? E o importante aqui, Lívia, é dizer aos trabalhadores que se não fosse a luta deles, o sucesso que nós tivemos neste ano de 2025,
no primeiro semestre, mesmo com a demora de resolver convenções coletivas, mas acordos coletivos local, avançamos para o aumento real, que faz algum tempo que a gente não conseguia avançar tanto como avançamos agora. Então é uma vitória, uma conquista muito grande para os trabalhadores. E vocês merecem, então, esse agradecimento. Então, por isso que esse show de prêmios é tão tradicional e já acontece há tantos anos. Quem não é sócio ainda, Marcelo, não é sócio, quer ficar para participar do sorteio, ainda dá tempo. Lembrando que a gente já está aí na segunda quinzena de outubro, mas ainda dá tempo. O que a pessoa tem que fazer? Lívia, dá tempo sim. Eles devem fazer suas filiações junto ao Sindicato da Alimentação de Catanduva para concorrer aos prêmios, tá? Porque o principal, quando você filia ao sindicato, não somente para lhe garantir a concorrer aos prêmios. Aqui nós sempre falamos a importância dos acordos coletivos de trabalho e convenção coletiva de trabalho, porque através dos acordos que nós garantimos vários itens que não tem, ou cláusula que não tem na lei, Lívia. Por isso nós reforçamos aqui a importância de filiação para dar força ao sindicato para negociar. Até mesmo o aumento real, piso salarial, ticket de alimentação, PLR, adicional noturno acima de 20%, vale-refeição, auxílio creche, plano de saúde, plano odontológico, entre outros benefícios que a lei não garante. É através do acordo de convenção coletiva que nós conseguimos. Então, o trabalhador e a trabalhadora, filiando ao sindicato, dá-nos força para buscar melhoria para toda a categoria da alimentação. Inclusive, Marcelo, é que assim, eu vejo que quanto maior o número de associados, maior a representatividade do sindicato, ele tem mais força. E chegou uma pergunta pra gente, assim, a pessoa falou que ela saiu da empresa, ela era sócia do sindicato, ela saiu da empresa, mas ela queria continuar sócia, se ela pode. Vamos aproveitar, já que a gente está falando de associação, né? E pode, mesmo que ela não esteja trabalhando em outra empresa do ramo. Lívia, ela pode sim, só que ela é diferente do associado que está trabalhando dentro da empresa. Por que é diferenciado? Porque, vamos dizer, ela hoje saiu da empresa da alimentação, pode ser que ela está trabalhando em outra empresa que não é da alimentação, ela pode continuar sendo sócio? Pode, só que nós não representa ela como trabalhadora daquela empresa onde ela está trabalhando. Sim, que às vezes é de outro segmento, é do outro segmento. Ela pode, vamos fazer uma comparação. Ela foi para o comércio. No comércio tem outro sindicato do comércio que ela pertence, que vai negociar o salário dela, que vai fazer toda a situação. Ela pode ficar sócia nosso para usar o quê? O benefício. Geralmente o esposo ou ela mesma gosta de pescar, ela sendo sócio com a gente, ela pode usar os ranchos em Sales e Borborema. Esse é um benefício que a gente tem para oferecer para ela, entendeu? Só que nós não podemos garantir ticket de alimentação, falar que vai lutar pelos direitos dela. Representá-la na negociação. Na negociação, porque ela tem um sindicato específico, nesse caso, do exemplo que nós demos aqui, que é o comércio, que tem um sindicato do comércio, dos trabalhadores do comércio. Tá certo. E Marcelo, quem trabalha nas empresas da região também participam, né, do show de prêmios? Sim, participa sim. Nós vamos fazer o sorteio por empresa para todos dos setores, as empresas do Sindicato da Alimentação de Catanduva. Então, na área da alimentação, nós vamos fazer sorteio dessa maneira. De toda a base territorial, né? Exatamente. E o legal é que para quem mora fora, vocês vão entregar, né? Vamos entregar. Não precisa vir aqui retirar. Exatamente, que às vezes, como a gente vai falar do assunto daqui a pouco, mas às vezes a trabalhadora trabalha 6 por 1, não tem como vir retirar o brinde. E mesmo se ele trabalhar 5 por 2, geralmente é sábado e domingo em casa, o sindicato está fechado no sábado e domingo. Então, para não ter preocupação, nós levamos até você que mora na cidade de fora. Bom, e os brindes, pessoal, vão ser sorteados apenas para aqueles trabalhadores que têm o cadastro e que esse cadastro está atualizado, né, Marcelo? Exatamente. Então, precisa que você atualize o seu cadastro, tá? Porque se você está na empresa A, foi para a empresa B, você deixou de ser sócio porque você estava na empresa A. Então, se for no mesmo ramo da alimentação, vá lá e fala, eu quero ativar a minha atualização, o meu sócio, porque agora eu saí da empresa A e estou na B, que é o mesmo vocês que representam. Ou se você trocou de celular, trocou de endereço, trocou de e-mail, enfim. Precisa atualizar seus dados? Rua Lagoa 123, no centro de Catanduva. O atendimento é de segunda a sexta-feira,
das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E ó, não precisa se preocupar porque não fecha pro almoço. E ó, precisa atualizar os seus dados? Você pode ir direto no Sindicato da Alimentação, que fica na rua Alagoas, 123, no centro de Catanduva. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, não fecha para o horário do almoço. E também tem os telefones, né? O 17 3531 0400 e o WhatsApp 17 99636 2047. Você pode tirar sua dúvida, pode pedir a ficha, você pode entrar no site também, sinalcatanduva.org.br, baixa a ficha de filiação, preenche e aí o pessoal vai buscar para você. Tá certo? Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531 0400 ou 99636 2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora é aquele momento em que a gente fala sobre campanha salarial. Afinal, existem pendências? Como é que está a campanha do segundo semestre? Agora é hora de responder tudo para vocês. Do primeiro semestre, Marcelo, existem pendências ainda com relação à convenção coletiva, né? A gente tem aí doces, frio e usinas de açúcar. Como é que está a situação desses três setores? Temos novidades, então vamos lá só para os trabalhadores entender que nós tivemos, levamos o setor de doces para o tribunal, teve um julgamento, o patronal recorreu, então vamos lá que nós temos novidades sobre isso. Foi marcada a audiência para o dia 22/10, às 15 horas, em sessão virtual, e aqui eu quero adiantar para todos e todos os trabalhadores e trabalhadoras, que nessa audiência não quer dizer que será resolvido tudo. É do TRT. É do TRT da segunda região, onde foi feito o julgamento do destino, tá? Porque essa é o quê? Era o famoso resultado dos embargos de declaração que agora será julgado. Por que eu estou falando isso? Porque se caso as partes não chegar em um consenso ou a determinação do tribunal for prejudicial para um ou para o outro, com certeza essa convenção coletiva de trabalho será levada para o TST, ou seja, vão recorrer ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a terceira instância, que é da área trabalhista, tá? Então poderá ser recorrido para lá. E se for para lá, isso vai demorar um pouquinho de tempo. Então só estou fazendo esses esclarecimentos aqui para os trabalhadores e trabalhadoras. Já o setor de frios, temos uma situação, porque a semana passada reunimos as duas federações com os jurídicos para tomar algumas decisões, para entrar com a petição no Tribunal Regional do Trabalho, o TRT da segunda região, devido aí à ausência do patronal a melhorar a proposta no tocante, naquele caso, seria o piso salarial. Porém, como não avançou, nós decidimos que não vamos mais concordar no TRT da segunda região, nesse caso,
aquela mesma proposta do 5,32, nós não vamos aceitar mais a cesta de 330, não vamos aceitar o PLR de 750, já que a empresa, as empresas ou o patronal Sindifrio aposta nessa situação de endurecer o piso, então nós vamos fazer uma proposta agressiva lá no TRT. Nós vamos querer um reajuste de 7%, um piso de R$2.000, uma cesta de 350, um PLR de R$1.000, para mostrar que já que nós estamos tentando no consenso a resolver a situação, o patronal não quis, já que vamos judicializar essa situação, vamos pedir tudo a mais, vamos querer a mais para eles terem noção que os trabalhadores estão cansados de esperar, porque nós estamos falando da data base 1º de maio. Então nós estamos em outubro, não dá mais para tolerar essa situação aí do patronal do setor de frios. Então, passando agora para a outra convenção que está ainda amarrada, é a convenção de usina de açúcar. Só para título de informação, todos os trabalhadores e trabalhadoras sabem que nós entramos com a petição no TRT da 2ª região, o patronal não apareceram lá em São Paulo, o vice-presidente do TRT disse que era competência, era da 15ª, do TRT da 15ª, que não poderia tal. Nós aceitamos o argumento ali do vice-presidente, até então, porque decisão judicial se cumpre, não se discute. Então, nós entramos com a petição no TRT 15, que fica em Campinas, para chamar o patronal, o setor de usina, que seria a única que representa as usinas, para sentar conosco e fazer uma convenção coletiva de trabalho. E já marcou a data, Lívia, da audiência para o dia 22/10, às 14 horas, presencialmente em Campinas. Então, para vocês entenderem, no dia 22 nós temos no TRT virtual em São Paulo, no setor de doce, às 15 horas, e no mesmo dia, no dia 22, às 14 horas, em Campinas. Nós vamos dividir o nosso grupo e todo mundo vai participar aí para segurar os trabalhadores e trabalhadoras as convenções coletivas de trabalho. Esperamos que a única mande representante para a gente. Isso que eu ia falar, será que vai? Esperamos, nós tentamos, tá? E por que eu estou falando isso? Caso não aparecer ninguém nos justificar, no meu entendimento, vejo com preocupação, pois isso pode afetar, ou seja, ter consequências nas negociações 2026. Porque nós estamos falando que nós já começamos a negociar a contagem de pauta, começamos em março. Então falta pouco tempo para isso. Se a única se negar a fazer isso, terá as consequências nas negociações 2026. Lembrando que a maioria do setor, né, das empresas do setor já tem um acordo fechado com o seu sindicato da base. Mas para o ano que vem é preocupante o que pode acontecer, né? Porque vai endurecer. Vai endurecer, nós já vamos aprovar já as pautas em março, já vamos aprovar, se caso não sentar na mesa, aprovar já a greve, e aí você já sabe o que vai acontecer. Bom, agora a gente passa para o segundo semestre, porque está andando aí a negociação de quem tem data base em 1º de setembro. Então, tem negociação coletiva fechada, que aconteceu na última semana, como é o caso de milho e soja e pesca, né, Marcelo? 2 convenções que já foram fechadas com as federações e os seus patronais. Exatamente, Lívia. Esses 2 setores já fechou a convenção coletiva de trabalho. Estamos só esperando agora redigir a convenção para a gente analisar e assinar ambas, tanto de milho e soja, também como pesca. Bom, o setor de laticínios já estava fechado, como a gente anunciou na semana passada, na semana retrasada, né? E na última semana teve reunião de plurimo, Marcelo vai falar um pouquinho sobre isso, e teria também de azeite e óleo. Só que essa reunião ela foi cancelada por falta de proposta. A primeira rodada foi vergonhosa o que o patronal ofereceu. E aí chegaram sem proposta e aí a reunião não aconteceu, né, Marcelo?
Exatamente, Lívia. Precisamos só atualizar o setor de plurimo. O que acontece? A proposta na última reunião foi reajuste de 5,05%, com teto até R$ 16.314,80. Um piso salarial de R$ 2.283,26. Cesta básica R$ 392,04. E uma multa do PLR para quem não tem de R$ 1.575,75. E a manutenção das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. Nós recusamos essa proposta e aí já ficou agendado a próxima rodada para o dia 29. No dia 29 será marcada às 10 horas na sede da FIT-ASP. Então, nós temos mais uma rodada no dia 29 do setor de plurimo, tá? E como você adiantou, o setor de óleo já teve uma proposta indecente. A proposta, né? Acho que foi 4,5%, né, na primeira rodada de negociação. Exatamente. Que não chega nem na inflação. É uma situação delicada que a gente vivemos nas negociações coletivas de trabalho. Então, por isso que os trabalhadores e as trabalhadoras têm que valorizar o sindicato, as federações. Por quê? Para lutar, para conseguir um aumento real ou algo que o trabalhador possa, assim, pelo menos dá para mim sobreviver, porque juntar dinheiro não vai, mas para no mínimo sobreviver. É o que nós estamos tentando, lutando todos os dias sobre isso. E não tem reunião marcada, né? Não ficou tem, agendado. Não, ainda de azeite e óleo ainda não. Marcelo, torrefação e moagem de café tinha ficado aí alguma pendência com relação, acho que a piso e cesta básica, mas a qualquer momento poderia ter novidade. Tem alguma atualização? Ainda não, nós estamos aguardando essa atualização do parte do patronal. Vamos estar aguardando, porque qualquer anúncio que tiver por parte do patronal, nós viemos aqui em público falar para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agora a gente passa da convenção e vai falar sobre acordos coletivos locais. Basicamente, muitos já fechados, mas ainda tem alguns pendentes. Tem alguma novidade, Marcelo? Tem empresa esperando a convenção fechar para poder sentar para negociar. Então, vamos lembrar que os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente da Enova Foods e Frigelo, as empresas vão aguardar a Convenção Coletiva de Trabalho para depois sentar com o sindicato para negociar. Então, essas duas empresas aí que já oficialmente já nos avisou sobre a negociação coletiva de trabalho, que geralmente a gente fazia independente da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, mas por que isso, Lídia? Porque sempre a gente estava pegando aumento real acima da inflação e acima da Convenção Coletiva de Trabalho. E o nosso piso está maior, a cesta também, o ticket de alimentação está maior, e aí eles falaram, opa, vou dar segurada que nós estamos avançando muito. Então, um dos motivos foi esse que eu percebi essa situação. Tá? Lembrando que essas duas empresas fazem parte do setor de plurimo, que é uma negociação que está andando, né? Exatamente isso. Mas como a gente já falamos que tem uma reunião agendada para o dia 29/10, às 10 horas, os trabalhadores vão ter que esperar mais um pouquinho para ver qual a decisão, o resultado dessa reunião do dia 29. Então, nós vamos estar sempre lutando aí, tentando ver se a gente conseguimos aí a conquista de aumento real, tá? E só informar que não depende da nossa federação, não depende do sindicato, mas sim do patronal. Se não tem proposta, não tem como a gente levar para o trabalhador algo que não tem, tá? Sim. É bom só lembrar sobre isso. Aqui eu quero falar para os trabalhadores e trabalhadoras que tem database, que já passou, né, database 1º de setembro. Caso vocês não receberam o reajuste salarial, ticket de alimentação, PLR, com exceção da Enova, Frigelo, sorveteria, massas, congelado, vamos aguardar a reunião do dia 29. Caso os trabalhadores já receberam ou devem receber agora no 5º dia útil de novembro, e se tiver dúvidas sobre o aumento, se é isso mesmo ou não, entre em contato com o sindicato que nós vamos fazer todos os esclarecimentos possíveis. Já os trabalhadores de laticínio, panificação, que são todas as padarias, tá, que não receberam aumento ainda, tem que nos procurar para saber qual o motivo que não foi aplicado o reajuste, porque a convenção já foi fechada, tanto da panificação de São José do Rio Preto, que representa a nossa base, quanto o laticínio também, que é estadual. Então, essa informação muito importante aqui para os trabalhadores.
E a Matilate, Marcelo? A Matilate a gente não tem ainda o acordo fechado, tá? Não temos nem proposta ainda. Então vamos estar aguardando aí a empresa, porque está passando por algumas transformações, algumas mudanças aí, inclusive na produção, que não vai produzir mais aqui em Catanduva a Matilate, nenhum produto. Então, como se desativasse a indústria? Eu não posso afirmar aqui ainda, porque eu não tenho essa informação da parte da empresa, mas a manteiga que estava se fazendo, hoje não vai fazer mais aqui em Catanduva. Então eu não posso falar quais são os próximos passos ainda. Mas só lembrando que o setor administrativo, os promotores, continuam aqui em Catanduva com muita tranquilidade. Tá. Agora mudando de assunto, no último programa, o Marcelo contou pra gente que ia participar de um encontro nacional do setor de suco em São José do Rio Preto, entre os dias 14 e 16. E eu queria saber como é que foi esse evento, o que vocês discutiram. Lívia, é o seguinte, foi um dos melhores encontros da Rede Suco, é uma rede que a gente participamos, vários sindicatos de vários estados brasileiros que tem suco na sua base, tá? Isso é importante frisar. E aqui eu quero parabenizar todos os sindicatos participantes desse evento, que foi muito gratificante, foi muito assim, aproveitoso toda a situação. Em especial, quero parabenizar e agradecer aos diretores que nos acompanharam lá do nosso sindicato, que foi a companheira Thelma Regiane e também o companheiro Fernando, que participou dessa discussão, que foi muito importante para o nosso dia a dia, principalmente no setor, não somente de suco, mas assim abrir um leque muito grande, tá? Lívia, não vou contar aqui o que aconteceu, o que ocorreu lá, porque nós montamos várias estratégias e nós não vamos contar aqui, não é por causa dos trabalhadores que estão nos assistindo, mas nós sabemos que as empresas nos assistem. Se a gente contar aqui as nossas estratégias, as empresas vão estar preparadas para as nossas estratégias que nós tiramos lá. Então, só quero reforçar aos trabalhadores que nas assembleias nós vamos falar com eles sobre isso, que as assembleias do ano que vem, 2026. Já pensando nas negociações. Exatamente, porque nós não paramos. Nós estamos ainda resolvendo situações da database em maio, mas nós já estamos preocupados com a database de maio do ano que vem, porque o tempo passa rápido. E nós temos que montar pauta, discutir com os trabalhadores, porque nós temos prerrogativas para ser feita, publicar edital, tudo tem que ser conforme a lei. Então, por isso que nós estamos se antecipando. Acontecerão mais seminários sobre isso, tá? Em fevereiro, principalmente, para a gente ter aí mais informação, porque nós estamos coletando informação de vários estados, inclusive também do Paraná, que não estava presente, mas justificou. E aí nessa rapidez, nessa agilidade que o tempo passa, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora a gente vai discutir um assunto importante, que é a jornada 6x1, que está pipocando aí na TV, né? Pessoal, o governo está aproveitando e fazendo bastante propaganda em cima do fim dessa jornada. Então, em meio às negociações com o Congresso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, prometeu atuar junto ao presidente Lula e aos líderes da base para garantir a aprovação do projeto que elimina a escala 6x1, pauta que se tornou uma das principais bandeiras de campanha do governo
após a aprovação unânime do reajuste da faixa de isenção do imposto de renda, impulsionada lá pelas manifestações contra a anistia e a PEC da blindagem. O governo federal anunciou que vai intensificar as negociações em favor da proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1. Com a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou apoio à medida, que tende a integrar a pauta da campanha de reeleição. Após cerca de 7 meses sem avanços, o projeto foi finalmente encaminhado da mesa diretora à Comissão do Trabalho no final de setembro. O relator designado foi o próprio presidente da comissão, o deputado Léo Prates. Até recentemente, o governo adotava uma postura cautelosa em relação à proposta, buscando evitar atritos com o setor produtivo, especialmente em um cenário marcado por juros elevados e também pelo tarifaço americano. Além disso, o tema ainda não conta com maioria no Congresso. Marcelo, vejo com bons olhos esse avanço, se e somente se os trabalhadores eles não forem prejudicados por redução de salários, o que a bandeira não é essa, né? É redução da jornada sem redução de salários e de outros benefícios, além de não serem impostas obrigações veladas para que os patrões não sejam assim prejudicados, digamos, para que eles não falem assim, bom, já que vai reduzir a jornada, de alguma forma eles vão ter que pagar por isso. Olivia, é bom a gente chamar a atenção para os trabalhadores que jamais nós vamos permitir que reduza a jornada e reduzir salário. Isso é impossível nós acertarmos uma situação dessa. O que me chama a atenção é que nós não, quando está falando do fim do 6x1, parece que está se criando, descobrindo o Brasil de novo. E não é isso. Porque nós temos vários tipos de jornada, inclusive essa jornada aí, essa redução não está começando no Brasil. Vários países, inclusive os europeus, estão não indo para 40 horas, mas sim 36 horas. Porque vários estudos estão dizendo o porquê disso. Isso não é invenção do sindicato. Isso não é invenção de uma federação. Isso é a vida dos trabalhadores que está passando. As pesquisas mostram, o adoecimento está acontecendo. Então não adianta aqui ninguém, patrão, achar que não, vou ser prejudicado, não. Se fosse assim, várias empresas já tinham fechado, inclusive no Brasil, que não adota o 6x1. Então não venha com essa conversa que vou mandar embora, vai fazer isso. Não, para com essa conversa para não colocar medo nos trabalhadores, que nós estamos de olho sobre isso. Inclusive, tem empresas que já adotam jornadas diferentes. Por exemplo, a jornada 4x3. Na área de tecnologia, tem empresas como a Inspira, Vocan, Smart Duo, T4S. Na área de contabilidade e consultoria, Clara Associados, GR Assessoria Contábil, Mark Brands. Serviços de alimentação e nutrição, Alimentare, que é uma rede, chama Rede Alimentare. E tem outros setores como a Editora MOL, Soma, CSC, Nono, Brasil dos Parafusos. Tem setores que têm a jornada 5x2, comércio em shoppings, restaurantes e lanchonetes em shoppings, profissionais de beleza em salões que operam aos finais de semana, indústrias com operação contínua, como operadores de máquinas. E também tem no setor da mineração, que usa a escala 4x3, em portos, segurança privada, atendimento hospitalar e serviços de saúde em geral, monitoramento remoto, indústrias em operação. Então, são exemplos de empresas que já adotam uma jornada diferente, né, Marcelo? E Exatamente. Continuam prosperando aí. Exatamente. Vê se alguma empresa dessa quebrada ou não existe. Nós estamos falando de grandes empresas que estão fazendo acontecer com a jornada reduzida. E isso, diga de passagem, que aumenta a produtividade de tudo isso. Isso é pesquisa feita.
E os clientes mesmo falam. Quando você vai no local, quando você é bem recebido, porque o trabalhador está bem, está descansado, não está mal-humorado. Isso é importante o empresário atentar sobre isso. Não estão falando aqui que vai reduzir, se vai ficar 2 dias em casa ou 3, que ele vai ter prejuízo. Não vai ter prejuízo. Outro ponto, Marcelo, faz assim 1 ano que a gente está falando sobre esse assunto aqui. Começamos em novembro do ano passado. Aliás, a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, ela é uma reivindicação que vem na pauta há muitos anos, né? Só agora parece que as coisas estão começando a se mexer aí às vésperas de ano eleitoral. Ou seja, todo mundo está querendo ser o pai da criança? Por causa eleitoral, todo mundo quer se aí na frente dizer, consegui, no meu governo fez, ou um deputado, ou um senador que foi relator, eu aprovei e tal. Então, isso é um marketing o eleitoral. Mas nós temos que trazer isso, Lívia, para 2 aspectos importantes aqui. O primeiro, a saúde, é a vida que nós estamos falando. Nós não estamos nem falando se é eleitoral ou não, que já chegou o ponto que nós precisamos fazer e resolver urgentemente essa redução. Outro ponto importante, se isso não acontecer, alguns anos à frente ou logo aí, pode ter uma situação, um colapso no INSS, porque muitas pessoas estão sendo afastadas, muitas pessoas, e pode ser decorrente de quê? Estresse, depressão, vários outros problemas que está o excesso de trabalho ou falta de descanso levando a isso, tá? Então isso pode o quê? Os nossos filhos, não sei nem se chega aos nossos filhos ou antes, ou nós mesmos, podemos, nossos pais, não ter o seu benefício pago de aposentadoria porque não tem dinheiro no INSS, porque o colapso vai acontecer se não dá um freio nisso aí. Você sabe que a notícia que foi feita agora, que o INSS já suspendeu aquele pacote que estava tentando fazer para o pessoal aposentar rápido, hora extra, o pessoal trabalhar à distância, para agilizar o processo para o pessoal que já deu entrada na aposentadoria. Essa situação que estava sendo feita, acabou agora, não existe mais. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para o INSS. E aí vem a pejotização, que nós falamos nos programas anteriores, então isso tudo tem a ver. Então, quando a gente se fala, não é por causa disso, mas sim tratar de vida, saúde dos trabalhadores. E aí, quando você fala sobre essa questão de vida, de saúde, em um contexto de cobrança excessiva por produtividade, metas e adoecimento dos servidoras e servidores, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina coloca em pauta uma reivindicação histórica, a redução da jornada de trabalho de 7 para 6 horas diárias. A proposta vai além de uma conquista. Ela é fundamental tanto para a qualidade do serviço público quanto para garantir qualidade de vida de quem faz o judiciário funcionar. A luta pela redução da jornada surge como uma resposta direta a uma cultura que tomou conta das comarcas a partir da política de metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde 2004, quando a reforma do Judiciário propôs enfrentar a morosidade dos processos, a pressão por produtividade projetou um cenário em que alcançar rankings e selos virou prioridade em detrimento da finalidade principal do serviço, julgar conflitos e garantir direitos. O problema é que a estrutura funcional lá não acompanhou, lá em todas as comarcas do Brasil, não acompanhou o movimento, porque não houve contratação proporcional de servidores ou reforço nas condições de trabalho. E sabe qual que é o resultado? É uma categoria sobrecarregada, adoecida e trabalhando sob intensa pressão. E aí o sindicato fez visitas às comarcas e essas visitas revelam um cenário preocupante. Servidores relatam pressão para trabalhar além do horário legal, inclusive levando o serviço para casa, principalmente aqueles em cargos de confiança. Há também casos de controle excessivo, como gestores monitorando pausas, chegando ao caso extremo de controle do tempo gasto para ir ao banheiro. Denúncias de assédio moral, muitas vezes
resultam em represálias veladas, criando um ambiente de medo, e as consequências são depressão, ansiedade e o burnout. E isso não afeta só o servidor, afeta a qualidade do serviço que chega à população, que é justamente o que a gente estava falando. Porque você chega numa empresa onde está todo mundo cansado, estressado, trabalhando excessivamente, numa pressão, ela não vai atender bem, ela não vai produzir bem. Então isso afeta diretamente o consumidor. Lívia, aqui eu preciso até fazer aqui um esclarecimento. Quais são as razões por que nós queremos do fim do 6x1? Aqui você acabou de relatar, nós estamos falando do servidor público, que também tem um serviço também, porque cada setor ou cada empresa é diferente. Nesse caso aqui, eles trabalham muito com a mente. Imagina o trabalhador, além de trabalhar com a mente e fisicamente. Então, é uma situação aqui muito delicada. Então, quais razões que motivaram o fim dessa jornada 6x1? Que consiste em trabalhar 6 dias e folgar 1. É o que os principais argumentos incluem a melhoria da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, o aumento da produtividade e o alinhamento com tendência de jornada mais flexível. Os argumentos bem claros que eu vou deixar aqui é o que? Melhoria na saúde, tão mental como física do trabalhador. A NR01 está aí para falar sobre isso também. Porque a longa jornada no trabalho e o descanso insuficiente para os trabalhadores aponta fatores que contribuem para o esgotamento físico e mental dos trabalhadores, levando os problemas como ansiedade, depressão e outras doenças. Mais qualidade de vida, ter mais tempo livre para lazer, família e desenvolvimento pessoal é considerado fundamental para o bem-estar dos profissionais. Por isso que o fim do 6x1 é importante. Aí eu chamo a atenção. Aí a empresa fala, você precisa se qualificar se você quer um salário melhor. Como você vai qualificar que você trabalha 6x1, chega em casa cansado, você acha que você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer uma faculdade, um curso? Não tem jeito. Então por isso que essa jornada ela tem que ser reduzida com essas razões. O aumento da produtividade. Um trabalhador mais descansado e motivado tende a ser mais produtivo. Nós que defendemos essa mudança, nós sabemos disso, que a redução da carga da jornada de trabalho vai aumentar a eficiência do trabalhador no local de trabalho. E os empregadores vão receber mais por isso. Por isso que nós estamos dizendo aqui que não há prejuízo para os empresários. A redução, que é muito importante, que as empresas reclamam muito. Reclamam. ABCTismo, a falta. A empresa chegou para nós dizendo, ó, chega aqui do universo de 550 trabalhadores, 13% no mês de falta. E aqui nós vamos trazer esse assunto porque o cansaço extremo, comprovado pela jornada 6x1, leva ao afastamento, leva com problemas de saúde os trabalhadores. Por isso que quando tem a falta, com atestado, tem falta que nem quando atestado não pega. Porque a pessoa fala assim, eu estou de saco cheio e não aguento mais, e acaba faltando ao trabalho. E com isso, quem sofre é quem? O trabalhador que está trabalhando lá, que a produção não vai diminuir. Se era 10 pessoas, faltaram 2 ou 3, a produção será a mesma, só que se você ia para o banheiro uma vez ou 2 vezes no decorrer de um tempo, você não vai. E aí, seu ritmo de trabalho vai ser mais forçado. É um dos pontos muito importantes. E quando nós estamos falando isso, como nós citamos aqui, vários países europeus que estão fazendo isso, em qualidade de vida, aqui nós podemos falar aqui, no próprio Brasil, alguns europeus que estão aí no sul, eles não trabalham de segunda a sexta. Tem uma situação diferente, porque é uma cultura que tem. Então nós estamos querendo modernizar também as relações com o trabalho. Quando nós falamos do fim do 6x1, nós temos que estar dizendo que vamos dar exemplo para a sociedade que é necessário ter jornadas flexíveis para o trabalhador e trabalhadora descansar, aproveitar a sua família, porque muito trabalhador e trabalhadora vive mais dentro da empresa do que fora da empresa. Vai para casa somente para dormir. Então por isso que a nossa defesa é sobre isso.
E nós sabemos que no Brasil tem vários, Lívia, jornada de trabalho, 6x2, 12x36, 4x2, 4x3, 5x1, 5x1, então 5x2 tem vários. Então nós queremos chegar, acabar os 6x1 para ver se os trabalhadores e trabalhadoras tenham qualidade de vida. Não pense que isso não vai mudar do dia para a noite, não. Mudou hoje, acabou o fim, todo mundo está mil maravilha, não. Tem um processo para se adequar, se enfrentar, para as pessoas tirar esse peso que está hoje na mente ou está fisicamente dos trabalhadores. É isso então, um assunto sério e que provavelmente requer aí muito debate, né, Marcelo, ainda? Estamos aqui para dialogar com os empresários que queiram trazer situação, estamos à disposição. Estamos aqui para isso, para discutir, chegar em consenso. E sempre eu digo, não precisa vir uma lei federal. Vamos antecipar aqui, vamos fazer esse debate, vamos construir junto. E assim a gente encerra o programa de hoje, deixando todos esses temas aí para você refletir um pouquinho. Agradeço a sua companhia, uma ótima semana, ótima noite e até segunda-feira que vem. Uma ótima noite, uma excelente semana, que essa semana teremos resultados aí nos tribunais em sucesso para os trabalhadores. Boa noite, fiquem com Deus.